Áudio. Pronto, agora estamos ao vivo no Instagram e aqui A também. gente está tentando aqui apertadinho. Assim, tá. É porque o Instagram, a câmera, o celular tem que ficar em pé, né? Aliás, é a primeira live que a gente faz no Instagram, né? É a primeira que nós fazemos no Instagram. Estamos também no Instagram e no Facebook. Bom dia, pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, bom dia. Ah, então bom dia, tá quentinho. Bom demais estar de volta nesse horário, na tarde, as tardes, né? Claro. Nossa, é uma delícia. Depois de um ano e meio. Acho que mais do que isso. Sem nosso momento de menção no período da tarde, estamos de volta. De volta. Você todo agasalhado, né? Eu tô com calor. Com frio. Tô com frio, tá um ventinho frio, bem, gelado. Pelo menos assim, eu sou Carlos Alberto Saad. No Facebook fica mais fácil que tem o nome embaixo, né? Tá aqui, ó. O meu nome tá aqui, a Fabiana tá ali. Você é a Fabiana? Você não se apresenta Fabiana nunca, né? Eu te apresento, né? Nós dois fazemos parte da equipe de menção e estamos trazendo de volta para você agora um quadro que nós tivemos há muito tempo atrás, que é o Momento de Menção, que vai ser o momento da sua semana, quinta-feira. Vamos deixar quinta-feira? Não vamos colocar horário? Que assim a gente quebra a zona de conforto. Pode né? ser. Então, todas as quintas-feiras tem um momento de menção, que é o momento da semana de você cuidar de você. Antes de mais nada, você que está no Facebook e no Instagram, o áudio tá legal? Dá um ok se o áudio tá legal, se tá tudo bem, para que nós possamos continuar. Se tiver legal, ótimo, vamos continuar, né? Que o microfone aqui tá certinho, quer dizer, eu tô ajustando aqui ainda vai fazer barulho no Instagram. Isso, beleza. Parece que tá, pra mim tá assim, tá tudo bem. Já grava aí na sua agenda. Toda quinta-feira, um alertazinho de manhã, deixa eu verificar lá qual vai ser o horário do momento de O Silvio tá no Instagram, no Instagram falando que tá tudo bem. Valeu, Silvio. Legal. Nós estamos meio apertadinho no Instagram, fazer o quê? Quando ela falar, eu saio de cena, ela entra de cena e assim vai. O mais importante é o som da nossa voz. É tudo importante, né? A imagem, você vê, eu tô legal, acho que eu tô bonito aqui. A imagem também é muito importante. Eu tenho que me achar, né? Inclusive, nós vamos falar a respeito quem você quer ser, quem você deseja ser, né? O que você está fazendo para aquilo que acontece. Não é o título? Não é o tema? Eu me peguei, na verdade, essa pergunta eu fiz numa postagem de 4 anos atrás. Eu me peguei numa nostalgia, revendo coisas do Facebook, do Dimensão e particulares minhas, com assuntos. E quando eu li essa frase, eu falei, nossa, 4 anos atrás eu postei essa pergunta, tive várias respostas, mas continua sendo a pergunta do momento. Você está falando, eu vou sair um pouquinho de cena. Continua sendo a pergunta do momento, que as pessoas continuam deixando as suas prioridades, elas mesmas de lado. Até coloquei na descrição assim, que a gente sabe que a rotina, o trabalho, a rotina familiar, os nossos hábitos e nossa zona de conforto nos deixam fazer coisas de maneira automática. Porém, todas as pessoas que a gente conversa, que a gente tem a oportunidade de se apresentar, de apresentar o nosso trabalho, tem a seguinte queixa. Poxa, eu me sinto ansioso, eu sou inseguro, eu sou medroso, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero ser desse jeito, quero ser do jeito assado. E quando se pergunta o que você está fazendo todos os dias para se tornar a pessoa que você deseja ser, a pessoa fala nada. E não dá para colher maçãs se você não plantar a primeira semente, se você não regar todos os dias. Existe um processo, um pouquinho que precisa ser feito todos os dias para você conseguir ter resultados independente do que seja. E para a gente se transformar e ser aquilo que a gente quer ser, e todos nós sabemos que temos algo a melhorar, nós precisamos fazer um pouquinho todos os dias para nos transformar, para colocar novos hábitos, para mudar a nossa rotina e para nos fazermos felizes. Nós deixamos de lado os momentos que podem nos fazer felizes. Porque quando você está fazendo algo que é atrás de um objetivo, de um sonho, algo que é feito por você, você se dá momentos de prazer e de felicidade. E isso é o que as pessoas menos fazem no seu dia a dia. Mas sabe o que eu acho, Fábio? Eu vejo pela minha experiência em relação ao que você deseja ser. E assim, eu trabalhei algumas coisas, inclusive eu tinha um sonho, por exemplo, de fazer, como é que chama? De teatro, artista de teatro. Eu sempre quis fazer teatro, era um dos sonhos meus era estar no palco, ser um artista, fazendo uma peça, fazendo teatro, não cinema, teatro.
E assim, sempre apareciam oportunidades para que eu pudesse estar no palco, ou oportunidades para que eu conseguisse ser aquela pessoa que eu imaginava ou desejava ser, ou seja, uma pessoa desinibida. Tudo bem até aqui? Uhum. Legal. Acontece que quando as oportunidades surgiam, eu me sabotava, eu arranjava desculpa. Então, essa pergunta, o que você fazia? O que você faz? Eu me lembro que eu fazia. Eu fazia de tudo para que aquela minha crença de não poder estar em exposição, a crença de não querer ser criticado, então eu não quero ser criticado, sabe, vou me proteger, ela era mais forte do que as outras coisas. Então talvez pegue muito isso, a autossabotagem. É que, na verdade, você não fazia coisas para se tornar aquilo que você queria ser. Você fazia coisas para se manter do jeito que você era. Claro, mas o que eu estou falando? E a rotina, são os hábitos, os comportamentos repetitivos. É isso que todos nós fazemos. Aí que eu pego, talvez seja o problema. O que eu desejo ser? Desejo ser, ou desejo ter, mas vamos ser. Eu desejo ser assim, quer dizer, também tem contextos, né? O que você deseja ser na sua família, o que você deseja ser no profissional, Claro. em qual contexto você está escolhendo alguma coisa. Mas é legal que neste contexto, o que você escolher, a pessoa ter a consciência do que aquilo que impede. Porque é onde entra, você falou, nos hábitos, a coisa vai passando e nós vamos... Mas para você saber, né, para você ter uma consciência daquilo que está te desagradando, que está te deixando infeliz, que faz com que você não tenha motivação para você levantar. A gente sempre acha que, ouve isso muito, a culpa é do mundo, né? É do marido, é do patrão, é do trabalho, é do trânsito, é do carro, é do governo, é de todo mundo. Todo mundo é responsável pelos nossos fracassos, os nossas insatisfações, reclamações e etc. Para a gente poder sair disso, a gente precisa entender para onde a gente quer ir. Tá bom, eu não quero mais me sentir desmotivada. Tá bom, eu preciso saber o que está me desmotivando e o que me motiva. Eu quero ter vontade de levantar da cama. O que vai me dar vontade de levantar da cama? Eu quero ir lá no teatro, mas eu sei que eu tenho uma coisa porque eu tenho vergonha. O que eu preciso fazer, então? O que você está fazendo todos os dias para se tornar aquilo que você quer ser? Eu quero comprar um carro, mas eu tenho pavor de dirigir. Claro, então você não quer ser motorista. Se você quer ser motorista, você precisa fazer um pouquinho todos os dias. Vai fazer uma terapia, vai buscar uma autoescola que tem uma assistência para quem tem medo. E vai criar um caminho. Agora, a pergunta é realmente para cutucar. Porque ficar esperando que o mundo traga, que as coisas aconteçam, que caiam do céu, infelizmente, não vão acontecer. São raras as coisas que acontecem, né? A não ser que você acredite muito internamente que aquilo vai acontecer, mesmo assim, alguma ação você precisa ter. Alguma ação você precisa ter. Estamos com o Edu, diretamente de Roma. Ai, que chique, né? Que chique, né? O irmão dele está no Canadá, tá bom. E olha só, e olha que legal, né? Se ele está em Roma é porque ele fez algo por ele, que era importante para ele, e ele gostaria de estar lá e criou um caminho para estar lá. Claro, pode chegar lá, é óbvio. Isso é muito legal. É o planejamento, né? Então, um beijo para você, Edu, um beijo para você, Rebeca. Inclusive, se você tiver a oportunidade, vá conhecer as catacumbas, que é algo que as pessoas normalmente não conhecem. É maravilhoso. As catacumbas lá de Roma, tem um monte de coisa de Roma que às vezes ficam meio escondidas. E a Via Ápia, é um pedacinho pequenininho de 3, 4 metros da Via Ápia, mas você vai conhecer a Via Ápia. Agora ele resolveu dar, tá vendo? Um pouquinho dele quer ser guia turístico. Não, mas ele está lá, aproveitar. Eu fiquei lá com um romano, então assim, ficou mais fácil. O italiano de Roma, ele me apresentou alguns lugares, né? Mas é isso aí, é muito gostoso. Você vê, é planejamento, mas ele foi atrás. Agora nós estamos falando daquilo que nós desejamos ser. A minha pergunta é, você que está nos assistindo, coloca aí embaixo, se você puder, o que você deseja ser que você não está conseguindo? E talvez você não tenha essa clareza, mas você tenha clareza daquilo que você está sendo e que está te atrapalhando. Se você está sendo ansioso, se você está sendo tímido, se você está sendo passivo ou passiva, se você está engolindo sapos, talvez você não tenha consciência do que você quer ser. Mas aquilo que está te incomodando, que está te fatigando, que está te tirando o sono, que está te atrapalhando os seus relacionamentos, isso muitas vezes se mostra claro pra gente, apesar da gente não querer olhar para. Você está do meu tamanho agora, né? Tá um pouquinho caneta mais alto. Uma pergunta bacana, sem falar de treinamentos, as coisas, claro, que nós temos que buscar. Entretanto, qual é um caminho que a pessoa pode fazer para, pelo menos, encontrar aquilo que ela deseja ser?
que você pode dar como dica? A primeira coisa, talvez, seja o que eu acabei de falar, né? O que tá te incomodando agora? Para você saber o que não tá bom. Porque se a gente não sabe, se a gente sabe, se aquilo que a gente tá vivendo não tá bom nem ruim, então eu posso continuar sendo do jeito que sou. Ok. Agora, saber que não tá bom e de repente você fala assim, poxa vida, mas eu olho aquela pessoa fazendo aquilo, eu olho o Edu viajando para fora e eu morro de medo. Eu queria ter aquela coragem de ir lá, enfrentar uma língua nova. Então, olhar para as pessoas à sua volta, coisas que você gostaria de fazer, ou coisas que você gostaria de falar, coisas que você gostaria de ser. Olha, eu gostaria de ter a coragem daquela pessoa na hora de falar com o chefe, eu gostaria de ter a desenvoltura para conversar com os amigos como aquela outra pessoa tem. Você começa a observar nos outros aquilo que você admira e que de repente você considera importante para bons relacionamentos, importante para uma pessoa se sentir bem, se sentir feliz. Inclusive, você estava falando, me lembrei de uma época que você falou que você teve a oportunidade de fazer um estágio lá fora, né? O intercâmbio. E não foi por medo, não foi? Foi, total. Ou seja, você desejava, aí na verdade você desejava talvez sonhar em ser uma pessoa que pudesse estar liberta, né, desse laço familiar, desses medos do que vai acontecer, do medo, na verdade o medo do desconhecido, né? E perdeu a oportunidade, que eu vejo hoje você está incentivando a Luísa, vai, aquela coisa toda, talvez até, e é o sonho dela, ela quer, tá? Não é em posição da Fabiana, mas é legal que você está colocando aquilo que você tinha, você está eliminando completamente da parte dela, né? E isso é bacana, porque foi um aprendizado. A gente está falando aqui, você que não conhece a gente, Luísa é nossa filha, nós dois somos casados, porque senão fica muito perdido para quem nunca ouviu falar de mim, isso é um exemplo, casados, né? E precisa lembrar que a gente espera que você que já participou dos nossos treinamentos, que nos conhece, compartilhe esta live e todas as outras com pessoas que você acredita que precisam responder essas perguntas, que precisam refletir sobre elas mesmas. Então a gente tem que deixar um pouquinho mais claro aqui para quem não nos conhece. E eu incentivo sim, até porque eu entendo... quando a gente mergulha no autoconhecimento, você vai entendendo por qual motivo você agiu de determinadas maneiras. E hoje eu digo que se eu tivesse neste momento a oportunidade de um intercâmbio, eu iria sem pensar duas vezes. Me aventurei, mas eu era jovem, tinha 13 anos, então adolescente tem mil dificuldades e inseguranças que é natural da própria idade. E eu já quis fazer diferente, até porque dentro da minha família tinha muito isso, né? De ser muito fechado, muito sempre coisas em família, tudo junto, tudo bem perto, tudo bem protegido. Então eu tive... Inclusive quando eu passei na faculdade aconteceu a mesma coisa. Também não fui morar longe, fiquei em São Paulo também por essa questão. Se repetiu algumas vezes, né? A frustração que fica na cabeça, né? Porque tem um sonho, tem uma vontade, tem um desejo, mas algo lá dentro. Mas aí o que eu entendi? Pega, né? O que eu entendi depois que eu tive filho, depois que eu comecei que eu me tornei adulta? Que eu poderia ser alguém que pode encarar os desafios, que eu poderia ser alguém que posso encarar o desconhecido, que eu poderia... E aí eu comecei a me dedicar a destravar as minhas crenças, destravar os meus medos, para conseguir ser a pessoa que hoje fala para você que ama viajar e que não importa para onde seja, não importa qual seja o desafio, eu pego, se eu vou falar português, se eu vou falar inglês, se eu vou falar... Vamos ver mais para cá que tá sendo... Sei lá, espanhol que eu não sei, um portunhol, eu me viro, eu dou um jeito. Então eu me tornei nesse sentido de desafiar, conhecer outros lugares e outras pessoas, eu me tornei aquilo que eu queria ser. Que é uma pessoa que... Tenho medo ainda? Tenho. Me sinto insegura? Me sinto, mas eu me desafio, eu vou além e vamos, o que acontecer, aconteceu. O Maia está falando aí, planejamento, depois a gente conversa a respeito de planejamento, mas é gostoso que quando nós conseguimos desencanar de alguma coisa, ou quando nós superamos, aquilo não, né? Aí vai embora, não para nunca, quer dizer, a coisa continua seguindo e fica gostoso, porque é enfrentar. Porém, é importante lembrar que quando nós, por exemplo, se eu desejo ter a coragem, a vida ela não vai me dar coragem, ela vai me dar
talvez a oportunidade de ter coragem em um fato, uma coisa ou outra. No momento em que você está sentindo medo, Provavelmente. Então, eu peço equilíbrio. A vida não vai me dar um equilíbrio. A vida talvez me dê uma oportunidade para que ali naquele momento eu possa estar praticando o equilíbrio. Que as pessoas falam, pô, eu quero a vida e tal. E isso é muito legal. E nós vamos ter isso. Então, se você tem primeiro saber qual é o que você deseja ser, em quais contextos você deseja ser, isso. Como você deseja estar daqui a um tempo. E claro, e aí começar a refletir a respeito daquilo que te impede, quais são as emoções que estão te impedindo de chegar naquele ser que você deseja ser, não é? E muito importante é que você tenha um momento do seu dia, seja 10 minutos, 15 minutos, para pensar sobre você. Para pensar aquilo que deu certo no seu dia, para pensar aquilo que não deu certo no seu dia, para agradecer aquilo que você viveu e tirar, peraí, o que eu aprendi hoje? O que eu preciso seguir, né? O que dá para fazer, o que não dá? O que eu fiz hoje por mim? O que eu fiz hoje para seguir o caminho de me tornar quem eu quero ser? O que eu fiz hoje para me manter sendo do jeito que eu sou, aquilo que está me incomodando? Puxa, hoje meu chefe foi lá e falou comigo daquele jeito de novo, e eu travei de novo. Mas tudo bem, se reconheceu, tomou consciência. Então, da próxima vez, eu vou respirar fundo e vou agir de determinada maneira. Eu vou buscar entender por que ele me intimida. E você vai criando dentro do seu autoconhecimento, da sua rotina. Não vai quebrar a rotina, não vai abandonar a rotina. A rotina, ela acontece porque tem coisas na vida que a gente precisa realizar. Acordar, sair para trabalhar, os horários. A gente acaba criando algo que até fica confortável para a gente poder dar conta de tudo. Não vai acabar com rotinas, não é isso? Despirocar e sair fazendo tudo. Ah, não, só vou fazer aquilo que eu quero ser para aquilo que eu quero ser e ponto. Não. As coisas continuam acontecendo, mas ter um momento do seu dia para você, refletir sobre você, se conhecer, se aplaudir naquilo que deu certo. Isso é importante, o reconhecimento, o auto-reconhecimento. Né? Você vê, hoje meu chefe falou daquele jeito, depois de algum tempo que você entendeu isso. Alguma cisma aí com o chefe? Porque isso vai para várias áreas, né? Não, é que na verdade eu estava falando do pessoal, aí eu estava falando do medo de relacionamentos, e aí eu estava falando agora do profissional. Não, porque mesmo no profissional existem pessoas que nos intimidam. No pessoal, pode ser que seu pai, sua mãe falaram, seu tudo filho. Isso, né? Uma coisa que acontece muito hoje são os pais terem dificuldades de se impor ou de falar algo com o filho, com medo. Ai, mas eu trabalho o dia todo, e aí chega no final do dia eu vou falar não. Vai. E de repente entende que, poxa, aquele não que eu não disse fez com que ele se metesse numa confusão ou que tirasse uma nota baixa. E aí você entende que para você ser o melhor pai, o pai que você quer ser, você precisa aprender a tirar a culpa da sua ausência para educar e de repente se colocar mais firme para educar. Isso é algo que você quer ser. Então não importa em qual contexto seja, refletir todos os dias naqueles contextos de que você já sabe como você é, aquilo que está te incomodando, e o que você está fazendo de diferente, e pode ser pequenos passinhos. É importante que você se aplauda. Olha, nesse dia eu não falei não, mas eu já falei, peraí, vou pensar sobre. Opa, já dei um passinho, se aplauda. Já fiz algo diferente. E é importante a pessoa, claro, eu não sei o que acontece, porém, entre falar um não e permitir que o seu filho ou sua filha vire um monstro daqui a pouquinho, lá na frente, é uma escolha. Ter limites, colocar limites adequados, não é aqueles limites trambólicos que as pessoas colocam sem motivo nenhum. E colocar limite adequado é falar um não se precisar, explicar qual é o motivo do não e não exagerar também no não. Sabe? Claro. É ser equilibrado. Para colocar limite é uma coisa muito, muito delicada. Claro, nós vamos tem momentos que nós vamos falhar, nós vamos ter resultados inadequados. Acontece, como todos os pais, acontece. A ideia do pai é sempre ter o melhor para os filhos, acredito eu, né? Pelo menos nos meus valores. Mas acontece. Entretanto, cai também. Qual é o pai que você deseja ser? Você deseja ser um pai e mãe que sejam apenas legais, pais que sejam admirados, que sejam espelhos, que sejam ícones, ou somente um pai legal? Uma mãe legal. E isso em todos os contextos, né? Você no atendimento com um cliente, né? Um cliente que te intimida, ou um cliente que é estúpido e grosso com você, e você, puxa, mas eu preciso abaixar a cabeça e ficar quieto com o cara,
porque ele é meu cliente. Ok, mas qual maneira eu posso ser com ele para continuar sendo meu cliente e eu não me magoar ou eu não ficar, putz, tem que ir naquele cliente de novo. Existem estratégias que a gente pode usar para a gente poder se sentir melhor nas situações, mesmo que o outro não mude, como você está interpretando aquilo que o outro está fazendo para você, muda a sua maneira de ser, muda a sua maneira de sentir, e aí faz com que você fique mais leve, que você viva melhor com você. Então a ideia da nossa live de hoje é para que você tire alguns minutos do seu dia para pensar quem eu estou sendo, o que está legal do que eu estou sendo, e o que eu gostaria ou quero ser daquilo que não está bom. Em quais contextos, com quais pessoas. Preciso fazer tudo de uma vez só, Carlos? Não, preciso mudar todas as áreas de uma vez, todos os comportamentos? Não. Escolhe uma coisa, foca naquilo. Agora tem uma coisa, Fá. É importante a pessoa ter consciência. E não é, depois eu faço, depois eu vejo, depois o tempo vai passando. E o tempo passa. Aí chega lá na frente, não preciso mais, já passou, as oportunidades passam. Você vê, hoje eu vou completar, outro dia me caiu uma ficha, vou completar 58 anos, tô ficando velho pra chuchu. Então, assim, nós começamos, o começo de dimensão tinha 40 anos, quase 40, um pouco menos. Você vê como é rápido a coisa, como passam, o tempo passa muito rápido. Então, assim, é importante, né, ser agora aquilo que você, buscar agora aquilo que você deseja ser, do que ficar esperando. Ficar esperando só é mais um martírio, é como ficar com uma pedrinha dentro do sapato. Ela fica te incomodando, ela está incomodando pouco, mas ela vai te incomodando durante toda a sua jornada. Elimine essa pedra, ou as pedras, passo a passo, para que você... Amanhã melhora, amanhã eu vejo, melhor nada. Resolvo. Você só tira a pedra do sapato se você tirar o sapato. Se você tirar o sapato, olhar, tirar a pedrinha, escolher, aí sim, e depois calçar novamente o sapato. É um trabalho? Claro que é um trabalho, mas... Olha o trabalho que você está tendo para ser quem é. Você tem um trabalho, uma vida inteira para ser quem é. E é trabalho, mas eu não vejo como trabalho, eu vejo como, quer dizer, meu mapa, né? Uma maneira de ver o mundo. A transformação interna, para mim, Não existe nada melhor do que você cuidar de você. Quando você cuida de você, você está bem consigo, você faz bem para os outros, você se relaciona bem com os outros, você tem melhor qualidade de vida, você tem mais bem-estar. Não é tudo cor-de-rosa, lindo e maravilhoso. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que quando você se entende, quando você compreende aquilo, aonde estão os seus limites, qual é a sua falha, aonde precisa melhorar, você traz a consciência de que tem coisas que você vai dar conta de resolver agora, tem coisas que você não vai dar conta de resolver agora, mas está tudo bem. Algo você está fazendo. Olha o que o mais escreveu, que interessante, ele trabalha com adolescente ou criança, não sei, é professor? Ele é infantil, eu acho, né? Olha o que ele escreveu, que interessante. Pode ler, viu? É alto que Dentro da minha realidade, os pais hoje, os quais me relacionam, projetam, nossa, estou sem óculos também, nos filhos aquilo que eles gostariam de ser e não conseguiram. Triste realidade. Eu vejo isso, Rafael, e inclusive eu tenho um projeto aí, vou lançar um projeto só para pais e professores. Eu vejo isso, sim, mas eu vejo muito de ser aquilo completamente diferente do que os pais foram. E se perdem, não tem... O conceito de família está diferenciado, está diferente, e as pessoas não têm ainda... Educar uma criança não é simplesmente criar alguém e dizendo, deixa ela viver do meu jeito, né? Eu vejo muito assim, veste a roupa igual da mãe, faz as coisas igual o pai e a mãe. Não tem a diferença de que criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. E a mãe, principalmente a mulher, se perde no emaranhado de atividades e tarefas que ela tem que realizar e gera uma culpa, uma ansiedade de... Preciso cuidar de mim, quero um tempo para mim, porque eu tô cansada. Então, entrego-lhe o tablet, entrego-lhe o celular e vice-versa. O pai também faz isso. E acaba se criando uma estrutura onde a própria questão da criança, ela se perde. Ela se perde no ser criança, ela se perde naquilo que é certo e errado. Os pais não conseguem isso, mas isso fica para um outro momento. A gente vai falar sobre isso. Você tem mais 3 minutos e ser pai, ser mãe não é simples. E a gente precisa entender que pai, que mãe nós queremos ser. Vamos errar? Por mais que a gente tente acertar, a gente falha muitas e muitas vezes. Eu não gosto da palavra errar, porque o errar é aquele negócio. Se você faz alguma coisa
e não foi legal, como é que você ia saber? Você não errou, você fez e não sabia. Agora, se você faz uma coisa, eu sei que eu vou fazer aquilo vai acontecer daquele jeito, eu não errei, eu acertei. Então existem resultados, né? A palavra erro é muito forte também, porque vem aquela mãozinha, eu errei, na aquela verdade, culpa e tal, né? Certo. Mas, assim, ou errado. É adequado ou não adequado. Coisas que não dão certo. E, a ideia vai vivendo e vai ver aquilo não foi adequado, bacana, vamos fazer de outra maneira. É buscar de outra maneira. Porque realmente, como você falou, nos dias de hoje, é realmente complicado, porque não tem só a educação que os pais querem passar, você tem todo um mundo, né? Claro, em volta, e um mundo com outras linguagens completamente diferentes que forçam, e é uma principalmente rede o jovem. De informação que muitas vezes nós adultos nem temos acesso. E força, né, o jovem a se tornar aquilo que ele nem sabe o que é. É muito complicado. Uma das coisas que eu sempre bato na tecla com os meus clientes de treinamento individual, o que são os treinamentos individuais? São pessoas que resolvem mergulhar no autoconhecimento e a gente faz atendimento, eu faço atendimentos individuais, eu e a pessoa, a gente trilha um treinamento, um planejamento daquilo que ela precisa resolver, seja em terapia, seja um processo de coaching, enfim. É um treinamento montado especificamente para aquela pessoa que me procura. E o que eu sempre pego muito no pé é assim, tenha sempre um papel e uma caneta. Anote no celular, grave, faça algo que fique registrado aquilo que você está vivenciando, aquele exercício que você está fazendo. Por que isso é importante, por exemplo, no seu momento do seu dia, de você perceber aquilo que está te incomodando e aquilo que você quer ser, de observar no outro? Para que nosso pensamento não nos sabote, não leve embora aquilo que você precisa resolver ou pensar. Está registrado, você pode rever. Isso é extremamente importante, que você não fique só no mundo das ideias quando a gente fala de autoconhecimento. É necessário se colocar em prática, e escrever, gravar um áudio da sua fala mesmo, para depois você ouvir, criar lembretes, usar post-its para te lembrar de ações que você quer tomar, são de extrema importância para que você exercite esses novos hábitos. Porque você foi treinado a vida inteira para fazer de um jeito. Quando a gente se coloca para fazer de outro, ou se propõe a fazer de outro, aquele hábito se mantém, porque é como você está acostumado a fazer. É quando, por exemplo, você reforma a casa muda os móveis de lugar. Quanto tempo você demora para entender que o sofá não está mais naquele lugar? Você continua se dirigindo para o mesmo lugar. E com os nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos, acontece da mesma maneira. A gente tem que ter um lembrete constante. Olha, esse hábito não funciona mais, a gente tem que voltar para aquele. Então, use sempre todos os recursos, seja ele celular, seja áudio, seja papel e caneta, seja post-it, seja lousa, seja o que você quiser. Que for mais adequado, né? Para você, precisa criar um lembrete daquilo que você está sendo, daquilo que você quer ser e como você se propõe a colocar isso em prática. Inclusive, praticar o hábito novo pelo menos por 15 dias, algumas pessoas falam 21 dias, o quanto mais você conseguir praticar, melhor. O Kaique tem ele escreveu, antes eu ouvia muito a opinião do outro e hoje sinto que quero sempre ouvir somente o que eu quero. Não estou dando ouvidos para opiniões dos outros. Isso é ruim? Kaique, ouvir a opinião do outro nunca é ruim. É ruim se você só for na opinião do outro. Você pode escutar a opinião do outro, refletir a respeito dele e se aceitar ou não. São escolhas. Agora, o que eu considero que não é uma coisa adequada é viver em cima do muro. Um dá um palpite, você vai atrás daqueles. O outro dá um palpite, você vai atrás do outro. Você vai ficando atrás de todo mundo quando você não está indo atrás da sua consciência. Quando normalmente as pessoas elas opinam, normalmente, vamos buscar que a pessoa quer o melhor para você, tá? Então ela está dando dentro do modelo de mundo dela aquilo que ela acha adequado para você. De repente alguma coisa pode servir, outras não. Então não existe se é errado ou não, se isso é ruim ou não. É aquilo, é seguir de acordo com a sua consciência. Agora, é importante sim escutar o que a pessoa tem a dizer. Agora, se é crítica, tudo bem. Lixo entra, lixo sai. E tem uma coisa importante com essa questão da opinião, é que assim, a opinião dela é sobre o ponto de vista dela, da história de vida dela, que Sempre. às vezes não encaixa Sempre. naquilo que você acredita. Um exemplo clássico disso é pais falando para os filhos, eu já passei por isso, não vai por esse caminho que vai dar errado, principalmente adolescente.
ele precisa passar pela experiência, muitas vezes, para entender, não, pai, isso não serviu para você, mas para mim serviu. Ou então, realmente, meu pai tinha razão, isso não serviu. Agora, se você vai levar essa opinião como uma crítica ou para o lado pessoal, ou vai deixar de fazer aquilo que você considera importante, porque acha que o outro sabe mais ou considera mais que você, aí é o momento de você rever. Qual é o valor que a importância do outro tem para você e qual é o peso também, né? Que essa opinião tem. Nada nunca é ruim. O que é ruim é a maneira como a gente olha e interpreta aquilo. E pelo pior que seja o instante, o momento. Ah, não, Fabiana, tem coisas que são muito ruins, porque dói, porque machuca. Mesmo o momento de dor, tem um aprendizado e um momento de amor para ser lembrado e guardado. Acontece que a gente guarda a dor. Isso se aprende nos treinamentos, quando você antes de encerrar, os frequenta. Antes de encerrar, o que o Diego deu risada? Não sei o que ele deu risada ali. Qual parte eu não sei. Diz aí, da opinião do outro? Bem, nós passamos já 3 minutos para essa primeira live, principalmente no Instagram, né? Não, a minha pergunta é o seguinte, quem falou que tinha tempo de 30 minutos? Eu. Ah, você colocou essa regra. Média de 30 minutos, nós passamos 3 dos 30, para não ficar também muito longo, ele que tá colocando aí, gente. Quer ficar mais 15? Ele que tá colocando aí. Não, acho que nosso recado foi passado, né? Então, para relembrar quem entrou agora, a dica é, seja todos os dias um passinho ou um pouquinho daquilo que você deseja ser. Construa esse você que você deseja ser todos os dias. Não deixe para fazer daqui a pouco ou que alguém faça por você. Entenda aquele você que você está sendo que não está legal, que não está bom, reavalie, trace passos para fazer essa transformação, essa mudança. Observe os outros para que você possa ver quais comportamentos que você quer ter, porque às vezes é mais fácil a gente enxergar fora do que dentro. E coloque-se em ação. Todos os dias um pouquinho. Faça por você todos os dias um pouquinho. Essa é a nossa mensagem, o nosso recado de hoje. Muito bom. E até quinta-feira que vem, né? Quinta-feira que vem a gente se vê de novo no Momento de Dimensão, que vai ser o momento da sua semana para você cuidar de você. Isso. Pode mandar aí no Messenger ou aqui mesmo nos comentários os temas que vocês querem ouvir, as dúvidas que vocês têm, que a gente vai criando conteúdos que façam diferença para você e para as pessoas que você conhece. Compartilhem aí. Às vezes a gente acha que isso aqui não vai fazer diferença para ninguém, ou fez diferença para mim, tá tudo bem. E às vezes a gente alcança, com um simples clique aí, uma pessoa que está precisando muito de uma ou duas palavras que tenham sido ditas nessa live, ou em qualquer post. E aí você acaba transformando vida sem nem saber. Eu gostei, você falou bastante hoje, viu? Muito bom. Isso é ótimo. Gente, pessoas... Até semana que vem. Até semana que vem. Segunda-feira tem live com França aí, com a Lília. E nos falamos dia 14, não vamos falar, tá pelos posts da vida. Até mais. Deixa eu colocar aqui, vai ficar assim, até mais. Até quinta. Tchau.